Olá, estou aqui gravando mais um vídeo para vocês, né? Para falar da nossa razão da vida. Eu sempre repito isso, que o meu intuito é de verdade chamar a atenção de todas as consciências para o propósito de Deus, o nosso Criador. Então eu posto muitos textos no meu Facebook, temos uma página Razão da Vida, temos um site www.razãodavida.com, né? E eu resolvi agora gravar esses vídeos, lendo um texto, vídeos pequenos, né? E falando um pouco sobre o assunto, né, que eu abordo em cada texto dele, para poder chamar a atenção que nós estamos dentro de um propósito, né? E que existe uma razão para nós existirmos, existe uma razão para o nosso Criador ter nos criado, né? Eu sempre ressalto que o que eu falo não é religião, não é seita, não é doutrina de homens, não fui eu que inventei nada, não é filosofia de vida, mas eu simplesmente descobri a verdade da nossa razão de existir, a nossa razão de ser. E eu venho aqui através, né, dessa tecnologia, né? Eu uso essas armas que nós temos nas mãos para poder levar a verdade a vocês. Espero que vocês reflitam e raciocinem no texto que eu vou ler, tá bom? Hoje o texto que eu vou ler chama-se Joga Fora. Como criação, nós produzimos a consciência. Mas a própria consciência sabe que este corpo carnal vai morrer. E dentro deste quadro trágico, criam-se infinitas alusões de salvações, né? Então eu estou enfatizando que o que nós produzimos como criação é a consciência. A nossa consciência é o fruto que Deus quer, ou seja, a nossa carne é como um pé de erva e ela produz um fruto, assim como o pé de laranja produz a laranja. Nós, seres humanos, nós na carne como criação, produzimos a consciência, né? E todas as consciências, todos nós sabemos que a nossa carne vai morrer. E dentro deste quadro trágico criam-se infinitas alusões de salvação. Mas seja na reencarnação ou na ressurreição, todos dizem que vão voltar na carne. E isso é um absurdo. Ninguém raciocina que o nosso corpo carnal é uma criação descartável. Até o nosso irmão Jesus comparou ela com um pé de milho, né? Que depois da espiga cheia e colhida, não serve para mais nada, que é o que é feito com o pé de milho. Depois que dá o milho, né, espiga cheia e colhida, que você colhe, no pé bota fogo. Então, nosso irmão Jesus disse isso lá atrás, né? E é o que eu digo hoje também, né? Estou enfatizando mais uma vez que a nossa carne só é criação descartável. Ela só serviu para produzir a nossa consciência. Essa consciência deve ser colhida para o bem do nosso Criador Deus. E a carne descartável, ela vai sair de cena da mesma forma que entrou. Vai voltar para o pó. Jesus disse também em outro texto: o espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita, a não ser produzir a consciência. Da carne só se tira a consciência que ela produz, o resto vai para debaixo da terra, todos nós sabemos disso. Deus, o nosso Criador, nos assentou a porção do seu Espírito em cada um de nós, por isso que estamos vivos, como Paulo disse, nele vivemos, nos movemos, existimos. Estamos vivos por causa do Espírito que está dentro de nós e não por causa da carne, porque a carne já é morta em si mesma. Sem o Espírito não há vida, nem estaríamos aqui. O Espírito se trata também de uma existência. E para a consciência ter a vida eterna, ela deve se desligar da existência da carne e se ligar à existência do Espírito de Deus, pois nele está a nossa vida eterna. Então a nossa consciência tem que passar por esse processo de desligar do pé, que é a carne, porque foi a carne que produziu a nossa consciência, só que a gente tem que colher essa consciência, ou seja, desligar da carne, que é a criação, porque a carne vai morrer, ela é uma existência provisória, mas nós temos em nós mesmos uma existência eterna, que é o Espírito de Deus, que Deus nos enviou.
E a nossa consciência deve se ligar nesse espírito, porque ele sim é uma existência eterna. Então, para nós obtermos a vida eterna, né? Quem vai obter a vida eterna é a consciência. Para nossa consciência ter a vida eterna, tem que se ligar no espírito de Deus, porque ele já é a nossa vida, né? Desde o ventre da nossa mãe ele já é a nossa vida. E ele é a nossa vida eterna. Então, a nossa consciência tem que passar por esse processo de desligar da carne, porque a carne vai morrer, e se ligar no Espírito de Deus que já está dentro de nós. A consciência que não ver isso e não conseguir se desligar da carne e se ligar no Espírito de Deus, simplesmente vai amargar uma eternidade no vazio das trevas quando o Espírito voltar a Deus, né? Porque todos nós sabemos, todos já ouviram que a carne volta ao pó como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Então esse Espírito que nos dá a vida, ele veio de Deus, só que ele vai voltar a Deus. Quando ele voltar a Deus, é justamente a hora que a carne vai para o pó. Mas o grande X da questão disso tudo, meus irmãos, é a nossa consciência, porque ela é o fruto que interessa a Deus, o fruto proibido que o homem comeu e não deveria ter comido. O que significa isso? As consciências andam pela carne e não entrega a consciência para o Espírito, para o bem de Deus. Então nós devemos entregar essa consciência nas mãos de quem é de direito, que é de Deus, do Espírito de Deus. Ele já pôs essa mão em nós, o braço do Senhor, a mão divina, é esse Espírito que está dentro de nós, que veio justamente para acolher a consciência. Como já foi dito, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Quem veio para o que era seu? O Espírito veio buscar a consciência que é dele, mas as consciências não recebem o Espírito de Deus. Mas olha o que diz depois: a todos que se entregaram a ele, deu-lhes o poder de serem feitos e chamados filhos de Deus, né? Porque toda consciência no Espírito se torna um Cristo de Deus, uma célula viva do corpo de Deus. E esse é o Filho amado e legítimo de Deus, os que são de fato e de verdade espirituais. Como se diz, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Mas se a tua consciência é guiada pela carne e não anda pelo Espírito de verdade, não só de boca, ela é carnal. E uma consciência carnal não herda nada de Deus. Lembre-se sempre, meus irmãos, que nós estamos dentro de um propósito de Deus. E este nosso corpo carnal tem um prazo de validade. É só o Espírito voltar a Deus que a carne vai para debaixo da terra. Quem veio de Deus para resgatar as nossas consciências do poder da morte, já é este Espírito que nos dá a vida. Todas as consciências que se entregarem de verdade a este Espírito, voltará a Deus com ele. E no plano do céu, este Espírito com a consciência se fará uma célula viva do corpo de Deus. Olha o que o nosso irmão Paulo disse: se há corpo animal, que há o corpo animal, que é o corpo carnal, há também o corpo espiritual. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Então quer dizer, não é primeiro o espiritual, primeiro é o animal, que é a carne. E por que isso? Porque a carne produz a consciência. E é na consciência que vai ser gerado o filho espiritual, né? Porque o espírito, para ser gestado, ele precisa da consciência. A nossa consciência é o ventre, onde vai ser gerado o Filho legítimo de Deus, o ser espiritual. Por isso que primeiro é o animal, né? Porque precisou da carne para produzir a consciência. Mas essa consciência, inseminando o espírito nela e gestando o espírito, aí se torna o ser espiritual. Por isso que depois é o espiritual. E por que tem esta ordem? Justamente por causa disso que eu estou explicando, por causa da consciência que o corpo animal produz. Pois é nela que é inseminado e formado o corpo espiritual. Como Paulo disse, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu, né? Então, o primeiro homem da terra é terreno, que é a nossa carne, é o primeiro homem. Mas o segundo é o Senhor e é do céu, né? Mas nós temos que gestar esse segundo corpo na nossa consciência. Então, retratando rapidamente o propósito de Deus, né? E lembrando que nós estamos dentro desse propósito, o que Deus visa da criação humana é a consciência, porque é na consciência que é inseminado e gestado o Filho legítimo de Deus, que é o ser espiritual. Abraão fez isso nele, a consciência de Abraão desligou da carne e ligou no espírito.
Paulo, Jesus, Moisés, Daniel, Davi e muitos outros, né? E hoje é a nossa vez, meus irmãos. O propósito é o mesmo, Deus é o mesmo, a lei e o princípio é o mesmo, o caminho é o mesmo, as heranças são as mesmas, né? Somos todos iguais diante de Deus. E o outro lado também é o mesmo, para as consciências que não concluírem isso dentro de si, que é de verdade passar por essa metamorfose, essa transformação, deixar de ser carnal e se tornar ser espiritual. Se não fizer isso dentro de você, dentro de mim, cada um de nós, a nossa consciência cairá num vazio eterno, que é o que Jesus disse: as vossas casas ficarão desertas. E outra parte ele disse assim: ai das grávidas naquele dia, porque não vai nascer o filho da vida eterna. E quando ele fala que a casa vai ficar deserta, é porque a casa também na Bíblia representa a nossa consciência, né? Nós devemos tirar o morador carnal, que é a nossa carne da consciência, né? Porque vai morrer a carne, e colocar o espírito como morador, porque aí sim nós vamos ser eternos, porque o morador que vai estar na nossa consciência é o Espírito de Deus. Por isso ele disse que as vossas casas ficarão desertas, porque você não trocou de morador dentro da sua casa, dentro da sua consciência, deixou a carne e não colocou o espírito. O espírito foi embora, a carne foi para o pó e a sua consciência ficará deserta, vazia. Isso é um inferno que se fala e que é trágico, é terrível, né? Imagina uma consciência sem um corpo, sem a vida para manifestar. E nós sabemos que a carne só vai até o caixão, mas o corpo eterno já está dentro de cada um de nós. Já temos essa semente que é o Espírito de Deus, basta inseminá-lo e gestá-lo até a estatura completa de Cristo, que é imagem e semelhança de Deus, é o ser espiritual e o filho legítimo de Deus. Tá bom, meus irmãos? Acesse aí o nosso site www.razãodavida.com. Tem muitos textos, poesias, músicas para serem baixadas gratuitamente, tudo falando da razão da vida. Nossa página também no Facebook, Razão da Vida. O meu Facebook também, eu só posto tudo que fala da Razão da Vida. E temos um canal no YouTube também, Razão da Vida 01, com bastante material para você saber a verdade do porquê nós estamos no mundo. Esse é o verdadeiro evangelho do reino, sendo apregoado nestes finais dos tempos. Então, atentem consciências. Ouça o que o Espírito de Deus está dizendo para cada um de vocês. Obrigado e até o próximo vídeo. Deus abençoe.